o surgimento do Big Data, né, o treinamento colaborativo de modelos de machine learning em diferentes organizações e países está crescendo e atingindo um nível sem precedentes. Mas o grande problema na área da saúde é em relação à privacidade dos dados, que é uma grande preocupação. O que limita é o compartilhamento desses dados entre as instituições e a implementação clínica de modelos que já são tecnicamente possíveis, mas que, pela falta de dados, não conseguem ser implementados. Então, a partir disso, foi introduzido em 2016 pelo Google Aprendizado Federado, que permite que seja feita essa colaboração, mas preservando a privacidade dos dados. Então, ele consiste em um modelo global que é originado a partir da colaboração de vários modelos locais que são aprimorados para gerar um modelo global com melhor performance. Então, o aprendizado federado, ele também tem como característica poder ser utilizado com vários tipos de dados, né, como imagens, registros médicos, códigos histológicos, dados genéticos e outros. Como objetivo, esse trabalho, ele desejou realizar uma revisão sistemática sobre as aplicações atuais do aprendizado federado na saúde, avaliando as barreiras para adoção clínica em larga escala e fornecer também insights sobre direções futuras na pesquisa de aprendizado federado na área da saúde. Então, para a revisão sistemática, ela foi realizada de acordo com as diretrizes do PRISMA, e a busca de dados foi feita em 11 bases, com a PubMed, Medline, Web of Science, e também bases de engenharia e computação. Então, foram incluídos aqueles artigos que abordavam o tema de aprendizado federado, que eram relacionados à saúde, somente aqueles em língua inglesa, e pesquisas que propunham o uso do aprendizado federado na saúde. Foram excluídos, então, os duplicatas, pesquisas de opinião, editoriais, cartas, capítulos de livro, tese, anais de conferências, os artigos que não foram revisados por pares e que não tinham um texto completo disponível. A partir disso, foram encontrados mais de 24 mil artigos, foi feita a exclusão das duplicatas, a leitura dos títulos e resumos, resultando em 778 artigos. No final, foram, então, incluídos na revisão 612 artigos. Cada artigo foi coletado algumas informações, como o ano da publicação, qual era o tipo do artigo, quais os dados utilizados, se tinha alguma relevância em relação à Covid-19, as informações técnicas da arquitetura e mecanismo de privacidade de dados utilizados. Os modelos foram classificados de acordo com as redes neurais, se utilizavam Support Vector Machines, SVM, árvore de decisão, modelo de regressão, e aprendizado não supervisionado, e outros também. E classificados de acordo com a sua arquitetura centralizada ou descentralizada. A centralizada é aquela que tem um servidor central, que ele recebe os dados locais, faz todas as modificações do modelo e depois devolve para os servidores locais. E a descentralizada, não. Os locais, eles podem alterar diretamente esse modelo central. Então, como resultados, foi visto que a maioria desses artigos foram publicados em revistas multidisciplinares, depois em revistas de engenharia e ciência da computação, e, por último, as revistas da área médica, né, e a área da saúde. A China e os Estados Unidos lideraram com o maior número de publicações, entre 150 artigos para cada um desses países, né? E foi visto que só 5% dessas publicações apresentavam aplicações reais de aprendizado federado na saúde. A grande maioria, eles discutiam a estrutura técnica dos modelos do aprendizado federado e tinham também 9% desses artigos que eram sobre revisões de aplicações na saúde. Então, quanto aos tipos de dados, as imagens médicas foram os mais comuns, e as especialidades de radiologia e medicina interna apresentaram o maior número de estudos, mas as de radiologia, o número foi bem superior, então, em torno de 150 artigos, enquanto a medicina interna, que foi a segunda colocada, tinha uns 30 artigos, mais ou menos.
Sobre a técnica de arquitetura, as redes neurais foram as mais utilizadas, em seguida os modelos de regressão, as árvores de decisões, SVM e outros. E 83% deles utilizaram aquele modelo centralizado de arquitetura. Então, aproximadamente 28% dos artigos incluíram quais os mecanismos de privacidade que utilizaram, como privacidade diferencial, criptografia, computação segura e blockchain. Então, esses estudos de aprendizado federado, eles têm crescido nos últimos anos, né, desde 2018, que foi quando começou a surgir eles, e têm ganhado muita popularidade. Foi visto, então, que eram apresentados diversos tipos de modelo, mas com a predominância das redes neurais, em especial as convolucionais. A revisão tem como pontos positivos o grande número de estudos, a busca feita não só em base de dados da área médica, mas bem geral, e foi feita a classificação desses tipos de estudo e excluídos os artigos não revisados por pares. Mas a falta de padronização das pesquisas limitou a comparação entre os estudos, para não sendo possível a realização da meta-análise. Então, como os desafios apontados pelos autores, o aprendizado federado, ele ainda, assim, é suscetível a vazamento de dados durante essa transferência e atualização dos modelos. Eles não permitem a checagem e a limpeza dos dados, que pode comprometer a performance do modelo. E existem algumas pesquisas que desejam realizar a normalização dos dados antes do treinamento. Então, a falta de acesso a esses dados pode dificultar a forma de explicar o funcionamento do modelo, e que é um ponto fundamental para que seja aceita a sua implementação pelos profissionais da saúde e pelos pacientes. Então, além disso, para a realização do aprendizado federado, esses servidores locais, eles precisam de uma infraestrutura e uma capacidade computacional. Então, sugere-se que o servidor central, ele selecione as partes de acordo com a disponibilidade desses recursos. Então, é preciso incentivar que participantes com grande quantidade de dados e dados de alta qualidade, eles aceitem participar de grupos de aprendizado federado. Além de ser necessário uma regulamentação, porque ocorre a transferência de tecnologia, de conhecimento, para defender a propriedade intelectual e também aumentar a adesão de grandes grupos de pesquisa. Então, é preciso também ser feita análise da viabilidade e do impacto do aprendizado federado na área da saúde, para que sejam feitos em nível de governança e políticas para serem implementados. E, por fim, os autores acreditam que o aprendizado federado tem um grande potencial, que são necessários estudos para solucionar essas barreiras, principalmente quanto à privacidade dos dados, para que ele seja uma alternativa aplicável na colaboração global para a saúde. E é isso.